Tuts, o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente, que vai participar hoje aqui do nosso programa com mais uma temática legal de interesse aí de vocês, né? Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Isso mesmo, Marcos, trazendo mais um tema interessante, hoje dedicado esse tema especialmente para os usuários de prótese, né? Os nossos ouvintes que são usuários de prótese dentária, tirar algumas dúvidas, né? Desses pacientes que sempre possuem muitas dúvidas e nem sempre essas dúvidas são completamente sanadas. Então hoje é um momento ideal para que a gente possa tirar essas dúvidas e poder complementar algum conhecimento que falte no dia a dia com relação aos cuidados com a prótese, cuidados com os dentes remanescentes. Em que situação é indicada a prótese dentária? A prótese dentária, Marcos, é indicada nos casos em que os pacientes têm perda total ou parcial dos elementos dentários. Então, aquele paciente que por alguma razão teve perda de algum elemento dentário, perda de algum dente, seja ele parcialmente ou total, no caso todos os dentes, ele tem indicação de prótese dentária para que se possa reabilitar não somente a estética desse paciente, mas também fonação, a mastigação, a forma desse paciente ser ressocializado diante de uma sociedade tão exigente com relação a essa estética que hoje as pessoas têm muito ao que falar com relação a ela. Então esse paciente ele tem indicação de usar prótese dentária. Então qualquer paciente que tem perda unitária, múltipla ou total de dentes, ele tem indicação de usar a prótese dentária. Então quando bem indicado, bem estudado o caso do paciente, tem indicação. Agora, de quanto em quanto tempo eu devo trocar a prótese dentária? Hoje é justamente isso que eu queria falar com os ouvintes, né? Eu sempre trago algum tema relacionado à prótese dentária, porque é uma área que eu gosto muito, é minha área de especialização, e eu gosto sempre de tocar nesse assunto, porque a prótese dentária não é somente colocar dentes na boca do paciente, né? A gente tem que saber separar, porque colocar dente na boca do paciente ou de qualquer pessoa coloca. A gente tem que colocar dentes com funcionalidade, né? Então, a gente não tem que somente colocar dentes na boca do paciente pensando que ali o paciente está reabilitado. Muito pelo contrário. Muitas vezes uma prótese dentária mal confeccionada, uma prótese dentária feita fora dos padrões e feita fora dos padrões que são preconizados pelo estudo de prótese dentária, essa prótese vai ser muito mais um fator prejudicial do que um fator benéfico para esse paciente. Então, a gente tem que sempre conscientizar o paciente de que se deve procurar um profissional, um cirurgião dentista com experiência, que tenha especialidade na área de preferência, para se fazer a sua reabilitação, porque é um assunto muito sério. Então, a prótese dentária, Marcos, ela tem sim que ser trocada. Muita gente pergunta, mas eu fiz essa prótese, e essa prótese minha é muito boa, porque ela durou muito tempo, durou 20 anos, durou 25 anos. Já tive pacientes que chegaram na clínica com próteses dentárias com 25 anos de uso. Então, realmente, a prótese dentária ela é feita com material muito resistente. Muitas delas contendo, na sua versão parcial, que são as próteses removíveis parciais, as famosas PPR, né, que a gente chama, ela contém uma estrutura metálica. Essa estrutura metálica é sim muito resistente, quando feita realmente com metal de qualidade. Mas, Marcos, quando passa de 5 anos, essa prótese, fatalmente, ela vai perder sua função e principalmente vai perder sua qualidade, vai perder seu benefício. Por quê? Porque essa prótese vai ser uma prótese que ela vai se movimentar mais em boca. Não tem como não se movimentar com 5 anos, né? Vai ser uma prótese que vai ter desgaste desses dentes, porque o dente da prótese não se compara ao dente natural. Ele é um dente de acrílico. Por melhor que seja esse dente, existe esse desgaste com 5 anos. Isso eu estou falando de uma prótese confeccionada com material de alta qualidade. Quando é um material de qualidade inferior, essa prótese dentária com 2 anos de uso, ela já vai ter desgastes na superfície dentária artificial, desse dente artificial, muito grande. Então esse paciente precisa fazer a troca dessa prótese. Por quê? Porque aquela prótese vai estar em boca, mas não vai estar dando nenhuma função ao paciente. E o paciente muitas vezes não tem conhecimento de causa. E o que é que ele acha? Não, mas ela está na minha boca. Está segura, está aqui, não está caindo, está funcionando. Na verdade, está no lugar. Mas ela não está tendo função mastigatória, não está auxiliando na fonação, não está auxiliando na deglutição do paciente. Então essa prótese perdeu o efeito.
perdeu a sua função. Então a gente tem que conscientizar o paciente que faz uso de prótese há muito tempo, que deve sim se programar. A gente entende, claro, que a gente entende que o momento que a gente vive é um momento de dificuldade para todo mundo. Mas a gente tem que colocar e se organizar para fazer a troca dessa prótese dentária, assim como a gente troca um óculos, né? Que a gente, por exemplo, um óculos a gente tem uma validade de 1, 2 anos. Aquele exame que a gente faz, do mesmo jeito funciona com a prótese dentária. Ela tem um prazo de validade de funcionamento. Ela precisa ser renovada, precisa ser trocada para que esse paciente tenha um ganho de saúde bucal. E também, Marcos, é muito importante conscientizar essa população de que, principalmente o paciente que faz uso de prótese facial removível, aquele paciente que ainda tem dentes, que não pode se descuidar dos dentes remanescentes, desses dentes que tem em boca. Por quê? Porque esses dentes, além de darem sustentação para essa prótese, são eles que dão qualidade de vida ao paciente. Porque um paciente que tem muitos dentes em boca, que usa uma prótese com poucos dentes, ele tem mais qualidade de vida do que um paciente que usa com muitos dentes. Claro, a prótese total, quando bem confeccionada, o paciente é dentro, não tem nenhum dente em boca, bem confeccionada, esse paciente vai ter uma qualidade de vida devolvida. Mas o paciente que tem muitos dentes em boca ainda, ele tem mais qualidade de vida, porque nada substitui o dente natural. Nada substitui o dente natural, eu sempre bato nessa tecla. E esse paciente tem que cuidar daqueles dentes que ainda possuem em boca. E as pessoas se confundem. Acham que porque colocou a prótese, fez o tratamento, não deve cuidar mais dos dentes remanescentes. E aí acaba que quando a gente vai fazer uma consulta de retorno com 1 ano, 2 anos, esse paciente procura, que o ideal é procurar com 6 meses, pelo menos, a gente já vê que existe uma destruição muito grande nesses elementos dentários. Paciente que tem desgaste, até presença de cárie, presença de cálculo, muito biofilme, e esse paciente fatalmente irá perder outros dentes sem a necessidade, porque se tivesse tido um cuidado ideal, tanto com os dentes remanescentes como com a prótese dentária, esse paciente não iria ter problemas futuros. Então, o ideal é assim, ele se proteger seus dentes, né, para que não seja necessário colocar uma prótese dentária. A prótese seria o último caso. Com certeza. A prótese dentária é uma reabilitação para pacientes que fatalmente ou infelizmente vieram a ter perdas dentárias, né? A gente tenta ao máximo, sempre sempre optar, a odontologia hoje sempre opta por tentar recuperar aqueles dentes que estão em boca. E a gente muitas vezes tem a opção, por exemplo, de aproveitar até mesmo uma raiz, um dente que quebrou quase. Nós estamos aqui com o filho. A gente aproveita essa raiz com colocação de pino, coroa, e esse paciente tem devolvido ali o dente com sua estrutura ainda conservada. Então esse dente vai dar qualidade de vida a esse paciente. A prótese dentária é uma opção, e uma excelente opção, quando o paciente realmente perdeu os dentes. A gente não quer que chegue a esse ponto. A gente sempre quer conscientizar de que os dentes são importantes e que essas pessoas precisam ter o devido cuidado para que não venha precisar passar por uma extração, passar por uso de prótese dentária. Mas que quando seja isso necessário, ainda é a melhor opção. E esse paciente tem que ter a consciência de que a prótese deve ser bem cuidada, os dentes remanescentes devem ter um excelente cuidado e que essa prótese deve ser trocada com, no máximo, 5 anos de uso. Passou de 5 anos, já perde um pouco a qualidade, a validade. Passou de 5 anos, precisa ser trocada essa prótese. O ouvinte pergunta aqui, quais são os cuidados que deve ter com a prótese? São os mesmos cuidados que deve ter com o dente normal? Pergunta muito interessante do ouvinte. Prótese, eu vou falar, quando eu estou falando de prótese hoje, gente, eu estou falando de prótese removível. Eu não especifiquei no início, não estou trazendo hoje nem muita informação com relação à prótese fixa, não. Prótese sobre implante, prótese fixa sobre dentes. Hoje eu estou falando da prótese removível, aquela prótese convencional que a gente remove em casa. Então, os cuidados com a prótese devem existir e com certeza deve ser muito cuidadoso. Como é que faz isso? Essa prótese, Marcos, ela deve ser removida, de preferência após as refeições, e feita essa higiene da mesma maneira que faz a higienização dos dentes. Agora, não usa a mesma escova que escova os dentes para escovar a prótese. Existem escovas até específicas para uso para escovar a prótese dentária. São escovas mais rígidas. Você pode usar essa escova de dente, por exemplo, com o sabonete neutro para fazer a escovação. Não usa creme dental. Não indico o uso de creme dental porque o creme dental
na maioria das vezes, ele é abrasivo. Então ele tira aquele brilho da prótese, deixando a superfície da prótese mais rugosa, o que facilita o acúmulo e a impregnação de alimentos na superfície da prótese. Então você tenha uma escovinha para prótese, tenha um sabonete líquido, aquele neutro, tem algumas marcas aí no mercado, né? Você compra um sabonete daquele. Quando não tiver a possibilidade de comprar esse sabonete neutro, pode usar até o sabão de coco, aquele sabão de coco, desde que use o sabão só para prótese. Então você escova essa prótese com um pouco de água, esse sabonete líquido ou sabão neutro, você passando a escovinha na prótese, tirando aquela gordura que fica da alimentação, feita essa higienização, depois lava com água corrente, tá, para colocar em boca, sempre lembrando de escovar os dentes remanescentes, usando fio dental normal, como se não existisse nada de especial com esse paciente. E outra coisa, durante o sono, remove a prótese, deixa a prótese fora da boca, dorme sem prótese, isso é muito importante, dá o descanso aos tecidos periodontais, dá o descanso à gengiva. Então dorme sem essa prótese, deixa a prótese de preferência dentro de um recipiente com água. E eu sempre digo, pode pingar, nos casos de próteses acrílicas, próteses totais, aquelas que não tem estrutura metálica, você pinga uma gotinha ou duas de água sanitária. Agora é uma gotinha mesmo, não é uma colher não, é só uma gotinha de água sanitária para ela fazer a desinfecção da prótese. Então no outro dia você lava essa prótese com água corrente e está pronto para o uso também. É muito comum, eu acho que nunca se deparou na vida, por exemplo, com algum familiar, né, lá dormindo, antes de dormir, coloca a prótese dentro de um copinho com água, né? Isso é um procedimento normal ou não? É um procedimento padrão. Padrão. Um procedimento operacional Mas é padrão. Correto? Na verdade, Marcos, você pode até escolher um recipiente maiorzinho. O copo é porque virou quase uma marca registrada de quem usa prótese, mas é um procedimento ideal, porque ali ele coloca, de preferência colocando algum desinfectante, no caso hipoclorito de sódio, a água sanitária dentro da água, coloca a prótese nesse recipiente e ele vai fazer essa desinfecção. Só dar uma dica ao pessoal, nas farmácias vendem umas pastilhas muito interessantes, não vou citar a marca, mas que existem até de uma ou duas marcas. Pastilhas efervescentes, como se fosse um sorrisal. E essa pastilha coloca na água e ela vai fazer a desinfecção da prótese. Você coloca a prótese, imersa a água, junto com essa pastilha, ela vai fazer essa desinfecção da prótese. Então é uma pastilha que funciona muito bem. Então quem tiver a possibilidade pode fazer uso desse artifício também. É um artifício muito interessante. Isso, no caso, é uma pastilha para, digamos assim, lubrificar a prótese. Ela desengordura a prótese, ela limpa muito bem. Então essa prótese, ela feito esse procedimento, a gente tem a condição de fazer uma desinfecção de uma prótese com um material indicado, né, um material que foi estudado, que é feito justamente para aquilo, que tem uma efetividade muito interessante. Qual é a importância de se fazer realmente uma prótese com qualidade? A gente não pode, por exemplo, usar qualquer tipo de prótese, né? É hiper mega importante. Porque, Marcos, uma prótese, ela tem algumas características que são extremamente importantes para que o paciente possa ter a sua qualidade de vida devolvida. Então, por exemplo, uma prótese parcial removível com grampo, para você ter uma ideia, falando mais com termo técnico, ela deve ter um único eixo de inserção, né, que é o longo eixo do dente. Então tem muitas próteses que a gente vê que elas têm muito balanço essa prótese. Então não é uma prótese que é indicada, não é uma prótese que vai ter, com o passar do tempo, um desgaste desnecessário nos dentes remanescentes. Assim como uma prótese total, precisa ser uma prótese muito bem acondicionada na boca desse paciente. Precisa ser uma prótese muito bem adaptada para que esse paciente possa ter qualidade de vida. Porque se for uma prótese que tenha movimentação na boca, esse paciente vai ter, além de ter sua boca machucada o tempo inteiro, ele não vai conseguir se alimentar com uma certa qualidade. O paciente o uso de prótese dentária já por si só já é muito difícil. A gente tem que conscientizar sempre o paciente que não é uma coisa fácil. É como colocar uma prótese de um braço, de uma perna. Precisa de tempo para o paciente se adaptar. E então, essa adaptação, ela é difícil às vezes? É uma adaptação lenta, né? Uma adaptação lenta. Precisa sempre o paciente estar consciente de que a alimentação no início, ela é mais difícil. Ele precisa se alimentar com uma alimentação mais pastosa, cortar melhor os alimentos, mastigar com mais calma, mas que com o passar do tempo, com o passar dos meses, o paciente se adapta e consegue levar uma vida
normal, sem nenhum tipo de interferência dessa prótese. A partir de que idade, por exemplo, uma pessoa pode usar uma prótese? Marcos, hoje em dia não existe mais nem idade, para ser muito sincero. Até mesmo crianças, existem próteses indicadas para crianças. Não é uma prótese total, nem uma prótese parcial com grampo, mas sim mantenedores de espaço com dentes, que a gente consegue fazer a manutenção daquele espaço de dente que foi perdido. Então não existe idade correta para a colocação de prótese, e sim a importância do uso da reabilitação da prótese dentária como um instrumento de ressocialização, um instrumento de devolução de autoestima, um instrumento de devolução de mastigação, um instrumento de devolução de fonação. Então não existe idade indicada, existe sim a prótese indicada para cada idade. E isso vai de acordo com cada pessoa, né? Vai de Às acordo vezes, com cada a prótese pessoa. que serve para mim não serve para outro. Com certeza. A prótese tem que ser indicada individualmente para cada paciente. Cada paciente tem suas especificações, cada paciente tem suas características individuais, e isso tem que ser levado em consideração. Quem tiver com a prótese aí em casa perto de completar 5 anos, é bom se preparar para fazer já renovar, não é isso? Quem tiver com a prótese dentária passando de 5 anos, é interessante nos procurar a Nova Caicó Sorridente, na Avenida Seridó, próximo ao Mercado Público. Temos excelentes condições para que você possa fazer sua troca da prótese dentária com segurança. Então nos procure e a gente vai estar com disponibilidade para te atender e te mostrar o porquê é importante trocar essa prótese. Caio, obrigado pela sua participação. Alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Não tenho nada a acrescentar, Marcos, só agradecer mais uma vez estar participando do seu programa, agradecer aos ouvintes e dizer que nos procure Avenida Seridó, próximo ao Mercado Público, Nova Caicó Sorridente. Nova Caicó Sorridente fica na Avenida Seridó 384, no centro de Caicó, como disse o próprio Caio, pertinho ali do Mercado Público. Telefone 99891-0201, 3421-4421. Você pode seguir, inclusive, a Nova Caicó Sorridente no Instagram, viu, gente? Procura lá Nova Caicó Sorridente, que com certeza você vai ter acesso a todas as informações. 7h32, confirmando.